Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos ver aí o pessoal chegando para essa live que vai encerrar agora a semana de lives. Eu estou esperando um pouquinho. Tiago entrou. Seja bem-vindo, Tiago. Ótimo. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal chegar aí. Daqui a pouco eu já começo. Hoje vai ser um dia especial, uma noite especial. Elô, seja bem-vinda, Elô, que bom ter você aqui com a gente. Eu tô contando aqui que hoje vai ser uma live especial, porque eu fiz várias lives nessa semana, falando sobre esse tempo esquisito que a gente está vivendo, né? Às vezes falta até palavra, que tempo estranho é esse, esses dias, esses últimos dias. E eu quis justamente escolher, Lilian, seja bem-vinda, Lilian, um tema que fechasse bem a nossa semana, sabe? Porque a gente está tão cansado nesses dias todos de ouvir notícias ruins, de ouvir coisas negativas, de ficar em dúvida sobre o que vai acontecer. Flávia, espera aí um pouquinho, tá? Tô esperando entrar mais pessoas aqui na sala e aí daqui a pouquinho eu já te chamo. Então eu pensei, né, como eu posso terminar essa semana com uma mensagem um pouco mais para cima, algo mais positivo, algo que traga um pouco de esperança para as pessoas, sabe? E aí eu me lembrei que nesse ano, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que eu amo palestras. Eu amo participar, assistir palestras. Eu largo qualquer outro compromisso. E, então, por conta disso e até por trabalhar com isso, Gilberto Muniz chegou. Seja bem-vindo, Gilberto, você vai gostar da live, viu? Fique aí com a gente, porque o assunto de hoje é especial. Até por trabalhar com isso, eu participo e assisto muitas palestras, né? Eu ensino as pessoas as técnicas de palestra, então eu acompanho muita coisa no TED Talks e tal. E por que eu estou contando isso? Porque teve uma palestra de um modo específico que me surpreendeu nesse ano. Me surpreendeu no ano passado, né? Que a gente está no começo do ano. E eu vejo assim, eu já participei, gente, de muitas falas, acompanhei muitas falas das grandes figuras nacionais, né? Que cobram muito, muito, muito dinheiro para palestrar. E eu levei um susto quando eu vi essa palestra. Eu estou falando, obviamente, do Flávio Tavares, que foi uma das coisas mais lindas, mais singelas, mais consistentes, mais perturbadoras que eu já tinha ouvido, no sentido de provocar em nós uma mudança, uma reflexão. Osélia, seja bem-vinda, Osélia. Milene também entrou. E aí, quando eu estava pensando justamente, né, quem eu vou convidar para fechar essa semana de conversa sobre o coronavírus, eu me lembrei na hora dessa fala do Flávio Tavares, que inclusive esteve conosco no final do ano numa palestra para lideranças do governo e fechou o nosso ano com chave de ouro, foi simplesmente fantástico. E depois esteve conosco também num dos encontros maravilhosos do LIDE Paraná, do LIDE Mulher, e eu tenho certeza que nesse encontro também ele, superou todas as expectativas. Então, gente, eu falei, não, tem que ser o Flávio. Então, para quem não conhece ainda, Arali, obrigada por estar de volta, a Sandra de volta aí com a gente. Só para vocês saberem como nós estamos chiques hoje. Olha só, o Flávio, ele é referência nacional em mobilidade. Ele é uma das maiores autoridades nessa área no Brasil e ele tem uma postura que é muito interessante porque ele incentiva líderes e também as empresas a repensar a maneira de gestão. Em que sentido? A ter um olhar mais aguçado, mais sensível para o outro. Não apenas para a questão econômica, não apenas para o resultado das empresas, mas também um olhar para o outro, para as necessidades do outro. É um convite à humanização. E aí eu pergunto, Marialda, linda, seja bem-vinda, Marialda. A Márcia está conosco também. O que nós vivemos essa semana, se não foi exatamente isso? Olhar para a necessidade nossa e do outro. Nossa, porque a gente foi pego de surpresa e de repente, e agora o que eu faço? O que é isso? O que está acontecendo? Mas também é do outro, porque a gente depende do outro para ficar bem e a gente quer que o outro fique bem nesse momento. E aí, gente, isso traz de volta também toda uma discussão de resgate da humanização. Eu pensei, nossa, tem que ser o Flávio. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco sem graça quando eu mandei a mensagem para ele, porque simplesmente
O Flávio essa semana fez uma série de lives só com gente top. Ele já vai entrar aí e vai contar um pouquinho para nós. Acho que ele deu o nome de Esperança em Meio ao Caos ao projeto dele. E aí eu vi o Márcia Atala, o escritor Sidney Oliveira, ouvi hoje o nadador Thiago Pereira, só gente assim, top mesmo, gente das alturas. E eu, muito metida, falei, vou trazer o Flávio na minha live. Então, é um prazer enorme. Chama de volta aí, Flávio, que eu já vou te colocar aqui na live, o pessoal tá entrando. E esse presente é para vocês, poder ouvi-lo. O tema nosso de hoje foi baseado numa matéria que eu vi do Flávio Tavares recentemente na Gazeta do Povo, em poucos dias. Marcelo Pinheiro, seja bem-vindo, Marcelo. A Márcia também. E a matéria chamava Amor em Tempo de Corona, que faz uma alusão a um livro super conhecido nosso, que é Amor em Tempos de Cólera, do Garcia Marques. E ele fez um texto belíssimo. Eu falei, eu tenho que trazer essa narrativa para o pessoal que está acompanhando as minhas lives. Seja bem-vinda, Simone. Então vamos lá, Flávio. Convida aí de novo para entrar, pede para entrar e eu vou te convidar, vou te colocar aqui na sala. Hoje eu até mudei de espaço, gente. Vocês estão vendo? Eu estou aqui na minha sacada para fazer um lugarzinho assim mais lúdico, mais gostoso. A Andressa entrou também, pastora Simone, para a gente ter essa conversa que eu creio que vai ser assim um afago para nossa alma nessa sexta-feira e nós vamos entrar nesse final de semana. Chame de volta lá, Flávio. Como que eu faço? Peraí, eu tenho que te achar lá em cima. Peraí, então. Deixa eu te achar aqui para eu te dar permissão para entrar. Sandra. Peraí. Não tem como chamar de volta, Flávio? Eu não tô te achando aqui, não. Já saiu aqui da timeline. Tiago. Tá. Você que tá acostumado aí a fazer um monte de lives, depois você vai me explicar onde foi que eu pisei na bola aqui. O Flávio tá dizendo, eu já te chamei. Pera aí, então, gente, que eu vou chamar o meu auxiliar secreto para ver o que eu faço aqui pro Flávio entrar na live. Pera aí. Tiago, vem aqui, filho. Tiago é meu filho. Ele me auxilia quando acontece qualquer coisa que eu não sei como resolver. O Flávio já pediu para entrar na live no começo. E aí eu não estou localizando, filho, para poder convidá-lo. Não, essa é a Sandra, que está com a gente aí. Será que eu vou ter que desligar? Ah, tá. Aí, legal. Valeu. Vai dar certo. Marialda. Gente, quem faz ao vivo erra, viu? Faz parte. Oi, Aí, Flávio! tudo bem? Ai, que ótimo, né? Se fosse na TV, a gente ia falar assim, que mico! Mas tá Mas tudo depois de certo. todos esses elogios aí, eu fico constrangido de entrar agora para falar. Não, mas olha, foi pouco que eu falei, é Que sério mesmo. isso? É uma honra enorme ter você aqui. Você está cansado, você está com a agenda lotada, está fazendo um monte de lives também com várias pessoas e teve a generosidade de ceder esse tempo para a gente. Então, assim, é com muita alegria. Você ouviu tudo que eu falei no início, né? Então já vou tascar aqui a primeira questão Ouvi, que você fala lá no claro. texto. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que você fala assim: a maneira como nós nos posicionamos agora, nesse período, nesses dias de coronavírus, irá falar muito sobre quem somos nos livros de história daqui a 30 anos. Isso quer dizer que esse momento ele pode significar para nós uma disrupção, uma grande transformação, não é, Flávio? Eu acho que por mais desesperador que seja o momento que a gente está vivendo, é importante a gente entender que ele é um momento como antes nunca houve na história do mundo, assim. Eu acho que talvez, se a gente buscar paralelos, pelo menos no mundo recente, né? Falando do ponto de vista econômico, a Segunda Guerra Mundial já está ficando para trás do ponto de vista. Foi 4 trilhões de dólares hoje o Trump assinou para socorrer todo o prejuízo que eles estão enfrentando nos Estados Unidos. Se a gente olhar pelo ponto de vista econômico, já é uma tragédia muito grande, sem precedente, independente do tempo que a gente vai ficar em isolamento. Se a gente olhar pelo aspecto do que a gente está vivendo na história, por que fomos escolhidos para viver esse momento da história?
E aí, quando eu disse isso naquele texto, eu quis dizer que o que a gente está vivendo agora é algo que, com certeza, alguém vai escrever e vai falar e vai ter uma história sobre o que está acontecendo nesse momento agora, daqui 10, 15, 20, 30 anos, um momento de apreensão, de angústia, enfim. E o que esse momento diz não é um momento sobre a crise. O que esse momento diz é quem somos em meio à crise, né? É quem somos nós agora no meio da crise. Acho que nunca foi tão importante essa descoberta, né? Eu, no bate-papo que eu tive essa semana, acho que com o Sidney, até que você citou o Sidney Oliveira, a gente falou sobre isso. Não, foi com o Rodrigo Fonseca na terça-feira, que é da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que o lance de você estar em casa é literalmente em casa. É a sua casa, é o seu corpo, é o seu coração, é a sua mente, é o de encontro com os seus sonhos, as suas necessidades, quem você é e aquilo que você quer se tornar ao longo da história. Você pensa que todo mundo teve que se recolher de uma maneira tão abrupta para suas casas, ficando isolado, e a gente já está vivendo a angústia do isolamento. Hoje aqui em casa já é um dia que a gente está ficando... Minha esposa falou, nossa, eu estou angustiada, e parece que a angústia da gente não sair, não ter uma outra atividade que não seja as nossas aqui em casa. A gente está vivendo essa angústia, mas por outro lado também é uma angústia que ela traz alguma reflexão profunda, assim, sabe? Eu acredito que o mundo não vai ser o mesmo depois de tudo isso. E se o mundo não vai ser o mesmo depois de... Nós também não podemos ser, né? E aí eu acho que é muito importante. Eu lancei um projeto agora que chama o Amor Contagia, @Amor Contagia, até depois de escrever aqui, a galera que quiser compartilhar e poder ir lá, Sim. que é para ajudar pessoas que precisam. E foi interessante porque eu comecei a fazer essas lives, a gente começou a divulgar, e a gente começou a receber no inbox lá, pessoas que precisam de comida, pessoas precisando de algum outro tipo de ajuda. E aí eu mobilizei um grupo de amigos, falei, meu, vamos cada um dar um pouco e a gente vai ajudando. E é incrível, incrível as pessoas que a gente ajudou, assim, os vídeos, os textos, é de chorar a gratidão dessas pessoas quando você faz algo, quando você ajuda ela. Até isso está sendo uma experiência assim muito, muito marcante, Nossa. sabe? Porque quando Uhum. saiu uma pesquisa agora, no começo do ano passado, que o Brasil era um dos países menos generosos no mundo, numa avaliação que foi feita em 170 países, e muita gente no Brasil fica assustado porque a gente é um povo alegre e passa essa sensação de que somos Uhum. generosos, de que a gente é um povo que está sempre à disposição, e não. Mas a gente estava vivendo uma sociedade doente, a gente estava vivendo atrás cada um dinheiro, do seu sucesso, de crescimento profissional, de alcançar, e a gente estava muito olhando só para o nosso umbigo, para a história que girava em torno de nós, né? E agora não, agora é um momento mais profundo, assim, é um momento onde que você tem que olhar, será que faz sentido o que eu fazia? Qual o sentido que eu estava fazendo? Dentro da minha jornada, que diferença que isso faz na minha vida? E eu acho que essa reflexão é importante, porque vão ser essas histórias que a gente vai contar daqui 20, 30 anos. Vai ser essas histórias que os nossos filhos vão se lembrar, né? Teve alguns momentos essa semana com meus filhos em casa que foi muito, muito legal, assim, sabe? De coisas simples, que são os momentos memoráveis que eu falo na minha palestra. Coisas que É para verdade. nós parece simples, assim, ficar caçando bichinho com o Teteu. O Teteu adora caçar bichinho e eu descobri essa semana que uma forma dele se sentir amado é quando eu falo para caçar formiguinha com ele. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele quer caçar formiguinha. Quantos anos ele Então, tem mesmo, Flávio? Você já falou? 1 ano e 9, 1 ano e 9. 1 ano e 9. Então, tudo isso que você está falando é engraçado, porque a sua fala antes de todo esse advento de coronavírus, ela sempre foi muito pautada por esse resgate da nossa humanidade, né? E agora a gente está tendo uma experiência muito prática de poder trazer isso à tona, né? Até tudo isso que você contou agora. Alguém manda, 2, 3 pessoas mandaram mensagem essa semana perguntando se não foi a gente que botou esse vírus no mundo, para poder provar as teses que a gente defendia, né? A primeira tese é É, que somos seres indivisíveis, né? O mundo se dividiu muito entre o ser trabalho e o ser família. Então a gente ficava tendo uma vida no trabalho, estabelecia uma rotina, uma regra, uma agenda, e depois você tinha a agenda em casa. E a gente faz uma defesa já há um tempo no Welcome to More de que somos seres indivisíveis. Você pode ter que socorrer seu filho numa segunda-feira às 3 horas da tarde, para dar uma atenção, para ter um momento com ele, para ir para natação com ele ou qualquer coisa. Como no sábado à tarde você acaba respondendo no WhatsApp. Não existe mais essa separação no tempo entre uma pessoa que trabalha e a pessoa que tem seu momento com a família. É tudo uma coisa só, né? E uma das teses que está se cumprindo agora nesses dias aí é essa tese da indivisibilidade do homem, porque a gente está dentro de casa agora fazendo as duas coisas.
A gente está sendo que ser família e também a gente está trabalhando, porque a gente está produzindo, e cada um à sua maneira, está pensando no seu futuro. Eu imagino que ninguém está fazendo essa quarentena férias, está todo mundo muito preocupado e todo mundo querendo ser Sim, todo mundo produtivo em nesses ação. dias. É. E aí essa coisa, separação do tempo agora, então você pode acordar às 6 horas da manhã, trabalhar até às 9, ficar das 9 até às 2 com seu filho, com a sua família, curtindo seus momentos, depois às 2 você trabalha até às 6, enfim. Cada um agora está tendo a oportunidade de entender na prática o que é esse ser indivisível. E a segunda coisa que a gente falou muito é da gente ser dono do nosso tempo. Eleger as prioridades que são importantes para a gente. Eu falo muito que tempo é vida. Tempo, quando você fica procrastinando demais, quando você fica dizendo, um dia eu vou fazer algo, um dia eu faço, o que você está perdendo não é tempo, você está perdendo a sua própria vida, porque o tempo passa e a sua vida passa junto. Então, quando você assume o controle do tempo, você está assumindo o controle da sua vida. E o que importa não é quanto tempo você tem, mas quanto de vida você aplica ao tempo que você tem. E é uma diferença muito profunda. Porque a vida aplicada ao tempo é você tendo a oportunidade de escolher as coisas que fazem sentido para você dentro do tempo que você tem. Porque quando a gente tem muito tempo, mas a gente não escolhe o que fazer nesse tempo, é a agenda que decide, é o seu trabalho, é os compromissos sociais, é o compromisso XYZ, você não aplicou vida ao tempo. Você teve tempo, mas o tempo foi te consumindo. Ou quando você procrastina tudo. É um momento em que sobrou tempo. Ninguém tinha tempo para nada e agora todo mundo tem tempo. Tem tempo para pensar, para fazer uma atividade física em casa, enfim, aquilo que é importante para ela, aplicar a vida ao tempo. E esse é um outro exercício, né, que o home office, que essa atividade, que estar em casa começou a mostrar. E é o que eu acho, assim, sabe, que vai acontecer muito nesse novo movimento, depois que tudo isso passar, de empresas entenderem que faz muito sentido, verdade, para os colaboradores. Mais de 80% das empresas ainda obrigam o colaborador a chegar às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. E com esse movimento, eu tenho certeza que muitos colaboradores vão mostrar que é possível ser mais produtivo, ele gerenciando o seu próprio tempo. Que é possível ele conseguir trabalhar com mais autonomia, com mais liberdade, mais responsabilidade e conseguir uma produtividade ainda maior do que ele tinha dentro da empresa, num modelo antiquado, que é esse tempo pré-determinado. E eu acho que isso vai ser uma mudança muito, muito especial. E a terceira mudança é o lance de coração, né? Porque ao longo da jornada a gente tem buscado fazer o que ama, né? E muita gente não estava feliz no que estava fazendo, muita gente reclamava da empresa. A gente ainda é uma geração, uma sociedade reclama muito, vai no cafezinho e a galera fica reclamando da empresa, reclamando do chefe, e na esperança de que um dia ela ia fazer aquilo que ela ama. E ela ficava projetando. E a gente tem que trazer essa inversão, que o que conta não é fazer o que ama, mas é amar o que faz, é colocar o coração naquilo que você está fazendo. Porque quando você fica esperando fazer o que você ama, quem define você é o que você faz. Quando você coloca o coração naquilo que você está fazendo, independente do que você está fazendo, quem determina você é o que você é, não o que você faz. Porque você mostrando ao mundo as suas habilidades, os seus dons, as suas competências, independente do que você faz. E esse é um momento, e aí é legal falar para o público que está ouvindo, que mais do que colocar o coração no que você faz. Não é um momento de reclamar da empresa, do chefe, que não tem mais, você está distante, você está trabalhando sozinho. É o momento de você Uhum. mostrar quem você é. Agora é o momento de mostrar quem você é. A gente perde muito tempo reclamando, resmungando, esperando que alguma coisa vá acontecer melhor e que você vai fazer o que você ama, e perde a oportunidade de viver intensamente o presente, colocando o coração agora. E eu acho que é possível a gente aprender, mais do que nunca, que o coração manda agora. É hora de colocar o coração, é hora de mostrar o seu valor e o seu potencial para todo mundo que te conhece, para sua empresa, seu trabalho, enfim. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está vivendo. Apesar de Mas ser como é que a difícil, gente. eu ainda vejo como uma grande oportunidade. Pois é, e como é que a gente vai dizer isso para o empresário, Flávio, que nesse momento está apavorado, sem saber como manter o quadro, como assumir a folha de pagamento, como pagar seus fornecedores, enfim, o que que a gente pode dizer, já que você sempre tentou levar para os líderes também esse outro olhar, que não fosse apenas do resultado, como eu falei há pouco. Eu acho que agora é muito aquela palavra do Nelson Mandela lá que ele falava, né? Que somos um, né? Nós não somos um, somos todos.
Eu acho que, mais do que nunca, o somos todos agora, sabe? O problema do outro é o meu problema é o problema do outro, e somos todos, e a gente vai ter que olhar. Por isso que eu criei esse projeto Amor Contagia. Quando eu olho para os empresários, eu vi uma frase agora dizendo assim, que muita gente critica o brasileiro porque ele não tem planejamento financeiro, porque o cara não conseguiu se preparar para 3 meses, ele não tem reserva, porque ele não faz reserva. Mas tem empresa que não está conseguindo viver 30 dias, 20 dias, 15 dias parada e já está entrando em colapso. Então, assim, então um problema de gestão não é um problema só das pessoas, enfim. Tem um problema empresarial aí muito forte de empresas que também não se planejaram. A gente fica falando, porque as pessoas não se planejaram, mas as empresas também não. O que eu estou querendo dizer com isso é que existe um exercício também profundo e necessário de que todo mundo agora vai sair da sua zona de conforto e ter que se reinventar. Ontem eu participei de uma live com 500 empresas, e era um bate-papo fechado, que eles convidaram 500 pequenas empresas, e eu fiquei ouvindo as conversas, assim, é impressionante. O primeiro fator é como que a gente fica parado na crise, né? Então, a pessoa, às vezes, é uma coisa óbvia que a pessoa podia estar fazendo agora. Tipo, tinha um cara de recreação infantil, e ele falou, não, mas eu não sei o que eu faço, porque eu tenho uma empresa de recreação infantil, não tem mais festa e tal. Aí alguém deu uma ideia para ele lá, falou, por que você não... Os pais são meio estressados com as crianças em casa. Por que você não cria lives para você criar recreações para as crianças em casa, gerando atividades e tal? Aí hoje eu recebi um e-mail do cara lá do Sebrae dizendo que o cara começou hoje e já fechou 5 negócios, Que divulgando no bacana! Instagram dele, se contrataram ele, que ele está através do Zoom, Olha abre na só. TV e está criando atividades para ajudar os pais nesses dias. As crianças ficam em frente à TV, em vez de ficar vendo, sei lá, Patati Patatá, sei lá, esses desenhos, fica vendo atividades, o cara desenha atividade, fala, vamos colorir, vamos pintar, agora todo mundo, pulando com uma perna só, pulando com as pernas. E aí ele olhando as crianças olhando ele. Eu estou dizendo que tem um momento agora também da criatividade no óbvio, sabe? Que estava sendo pouco exercida. Uhum. Eu acho que tem muitos negócios que têm o potencial de se reinventarem agora no meio da crise. Você sabe que só 6 ou 7% das empresas de varejo no Brasil, elas usam e-commerce. Então, olha só, 93% das empresas estão correndo agora, empresas de varejo, para achar uma plataforma de e-commerce para poder colocar o produto dele online, porque ele só vendia no físico, não está vendendo online. Mas se você olhar, é um número muito reduzido de empresas no digital que já deviam estar nesse misto entre É físico e verdade. digital. Então agora tem uma plataforma chamada Loja Integrada que eles liberaram até de graça para pequenas empresas montarem sua Hum. loja lá, que está bombando. Eles não sei lá quantas mil lojas eles abriram aí nessa última semana, nos últimos 10 dias, de empresas que estão se digitalizando. Então, eu acho que sim, é um momento crítico para muita gente. Eu me preocupo com os profissionais liberais, manicure, pedicure, cabeleireiro, enfim, Uhum. pintor. Ontem estava lá uma empresa de pintura dizendo, pô, todos os meus contratos que eu tinha para pintar a casa agora foram suspensos, eu não tenho o que fazer. Ainda a gente deu a ideia, né? Na verdade, minha esposa deu hoje a ideia, falou, manda a ideia para eles, por que que ele não pega todos os clientes e cria uma agenda planejada agora com todo mundo, propõe um valor reduzido para já fechar contratos para partir de junho, para os caras começarem a pagar agora e parcela até o final do ano para quem quer pintar, enfim. É Eu acho que tem verdade. um momento agora da criatividade no óbvio que a gente não estava exercendo. A gente estava sendo consumido pela agenda, consumido pela agenda, consumido pela agenda. Então agora é da gente se reinventar. E olha, a gente olhar e falar, tá, o que que a gente faz? Eu tenho um fotógrafo aqui em Londrina, né? Eu moro em Londrina, que ele começou a produzir books. Eu tô falando desse caso porque eu achei lindo, assim, pelo Skype. E as fotos são incríveis. Depois a galera que quiser Sério? seguir ele, segue. Que legal. Chama Rafael Fontana. Rafael Ah, Fontana fotograma do Instagram dele. E aí que ele de casais bacana. fazendo produção de book pelo Skype. O computador tira a foto, trata, monta e produz a foto e depois entrega o book para as pessoas, digital. E é linda as fotos. O cara conseguiu de um jeito, sei lá, que sistema que ele usa, vai tirando fotos com os filhos, fotos de Que casais, fotos legal. pré-casamento, enfim. Ele continua e está produzindo e está ganhando dinheiro com isso. Agora, antes da crise, ele não faria isso. Né? Antes da Sim. crise, ele estava trabalhando e indo até os lugares. Agora, ele se reinventou. Talvez isso vire um negócio para ele. Daqui a pouco a empresa dele vai ser uma empresa de tirar fotos digitais em qualquer lugar do mundo sem o fotógrafo. Os fotógrafos têm que estar presentes. Então, Não, tem um eu momento. tenho a impressão que a gente não tem noção ainda, Flávio, do que vai significar essa revolução. Na verdade, a gente está passando por uma revolução, eu acho. Uma mega revolução. E aí que a minha preocupação maior, independente da dificuldade, que aí vai ter graus de nível, como eu disse, a gente está ajudando pessoas que não têm o que comer, e é triste isso, ver.
Mas independente do grau da dificuldade, é muito Gente, importante a gente travou não aqui, perder duas coisas. A tá? gente não perder a esperança e a gente não perder a nossa capacidade de se reinventar. Tá ouvindo, Elmira? Agora, travou aqui, porque nesse horário tem muita gente em live, né? Mas agora voltou. Pode concluir. Mas eu tô te ouvindo bem. Você estava me ouvindo? Tá, era duas coisas Eu para não estou se te perder. ouvindo. Não perder a esperança e não perder a nossa capacidade de nos reinventarmos. Eu acho que é um grande momento para a gente se reinventar. É um grande momento para a gente olhar para dentro e entender se o que você estava fazendo fazia sentido para você, e se fazia sentido, como é que você pode se reinventar a partir de agora. Você pode se reinventar como profissional, como pai, como mãe, como você pode se reinventar como empresário, como você pode se reinventar como uma pessoa participante da comunidade. Tem muita gente que está aí participando e ouvindo a gente que tem condições de ajudar outra pessoa. Ajude, cara. Nunca. Quando eu disse isso, que não somos um, somos todos, porque o nosso olhar tem que estar para todo mundo. Eu vou lançar um projeto semana que vem que vai empresa que tiver problema, ela colocar o problema lá. Eu quero levantar uma comunidade que é do Welcome to More de 40 mil pessoas que vão ajudá-la a resolver o problema. Igual esse cara que teve a empresa de pintura e ele não conseguia pintar lá, o que ele sabia. Eu quero colocar isso para uma base enorme e pessoas irem lá e darem ideia para ele, falar o que vocês podem sugerir para o negócio dele ficar de pé e ele conseguir se manter. Porque eu acho que é muito importante agora exercer generosidade. É muito importante a empatia, a gente olhar para Por fora, exemplo, entender o que está Flávio, acontecendo no a, mundo Ca- e tentar fazer um pouco o nosso papel. a Karina está perguntando aqui, por exemplo, um professor que dava aula particular, o que fazia agora? Dar aula online, será? Isso é o mais Continuar dando fácil, né? aula Isso é o mais particular fácil. online, né? Não, porque a gente está descobrindo o mundo digital. A gente falou muito desse mundo digital, que é essa conversa que a gente está tendo aqui, mas a gente usava pouco. Eu falo muito isso no Welcome to More, mas sempre preferi as relações pessoais, né? Físicas e tal, de encontros, de reuniões, minhas viagens e tal. E é lindo o que eu estou descobrindo. Eu estou fazendo, sei lá, 20, muitos calls todo dia, com pessoas que eu ia Sim, eu tô demorar para vendo. encontrar e que agora eu estou encontrando e falando e a gente tem uma conversa. Então tá legal essa coisa da gente redescobrir o digital. Então o que eu aconselho quem é professor, tem uma série de plataformas que foram liberadas gratuitas, o Webex da Cisco, uma das melhores plataformas do mundo, para escrever aqui. O Webex é até eu falei com ele semana passada do Cisco Laércio Albuquerque. Webex aqui, ó. Ele Uhum. liberou gratuitamente até 100 Tá. pessoas, então você pode colocar 100 alunos lá dentro, que é de graça, não tem custo nenhum aí de online. Então, o que eu faria como professor agora é continuar as aulas, chamar os alunos, abre um Webex, pega a conversa, e aí o que vai ser bacana é que muitas dessas coisas vão se descobrir e falar assim, mas por que a gente fazia presencial mesmo? Tipo assim, o professor se deslocava, gastava uma hora para Por que chegar eu até não o pensei aluno, nisso o antes? aluno tinha que fazer para qualquer lugar a aula. Uhum. Por que a gente não fazia antes online e por que a gente tinha que fazer presencial? E aí é a história do tempo, porque o que a gente está economizando é o tempo, porque de repente tem alguns encontros que não precisavam ser encontros, né, para você ter outros encontros que você mais desejava fazer, né? Encontros com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos que são especiais para você e que antes você não tinha tempo. Então, se a gente usar o mundo digital para nos dar mais tempo, para a gente ter mais vida aplicada a esse tempo, vai ser lindo. E aí eu me lembro de uma coisa que é uma das coisas mais lindas também que você costuma fazer nas suas palestras. Você cita algumas experiências que parecem muito simples do convívio familiar, do convívio com seus filhos, enfim. E que agora, nesse momento em que a gente está muito com a família, a gente pode olhar para esses momentos, né, Flávio? Quando você falou, por exemplo, que o seu filho colocou o papelzinho na chuva para levar o cheiro para o irmãozinho. Então, assim, são coisas que a gente não observa mais, a gente não tem mais o hábito das pequenas coisas que são de fato importantes, não é? E que agora a gente né? Você me Agora, ouviu? então, eu falo dos momentos memoráveis. Ouvi sim. A Zélia Sim, perguntou aqui sim. como que faz para entrar na comunidade, só respondendo ela aqui que Tá. Amor Contagia, eu vou escrever aqui também o underline. Amor Contagia é Amor o Instagram. contagia. Tá. Instagram. Amor Contagia tudo junto no Instagram e lá tem a página a gente montou já um site também. Então, Se se você te estiver conhecer lendo alguém, melhor,
Se você estiver lendo melhor aí os questionamentos do pessoal, pode responder, tá, Flávia? Porque eu estou meio distante aqui hoje, eu Não, tenho eu que tô chegar lendo bem aqui. pertinho para ler. E você está lendo, fica à vontade aí. Tá O espaço é seu. respondendo para, deixa eu ver quem respondeu, a Zélia. O Gilberto perguntando o que eu acho nesse momento de usar uma área nova. Eu acho que sim. Eu estou pensando em vários projetos novos, não sei vocês, mas me sobrou tempo. Eu estava muito tempo deslocando, avião, trabalho, reunião, não sei o quê, então agora eu consegui me organizar de uma forma nova. Eu estou com uns 3 projetos aqui. Esse Amor Contagia, a gente teve a ideia no sábado agora. O site já está no ar, o Instagram já está no ar, já está acontecendo, já está fazendo. Então, o Amor Contagia, lembrando, se alguém puder ajudar, entra lá e fala, posso ajudar, depois você fala como. E se alguém conhece alguém que precisa de ajuda, conta lá pra gente, por favor. A gente quer muito. E a gente está com um grupo muito legal aí que está disposto a ajudar. E aí, respondendo sua pergunta sobre as coisas simples, né? Que é a diferença entre memórias e momentos memoráveis. Memórias é tudo aquilo que a gente lembra, tudo que a gente processa, como o que eu vesti ontem, a comida que eu comi. E momentos memoráveis são aquelas coisas que marcam no seu coração e que ficam na sua alma. Então, se a gente fechar o olho agora e ficar lembrando qual é a comida que você lembra na sua infância, você vai lembrar de um prato pelo cheiro que a sua avó fazia, que sua mãe fazia, enfim, que são as lembranças memoráveis que ficam na alma, né? A gente gasta muita energia com o presente e se esquece da presença. E esse lance da história do Rick, né, que eu levei ele para participar de uma palestra comigo para Sim. trabalho, queria muito que eu desse um presente. Ele falou: vamos levar alguma coisa de lembrança pro Teteu, que é o irmãozinho dele. Eu quero que ele tenha uma lembrança da nossa viagem. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu processo, e eu processei, era comprar um presente, comprar um pelúcia, comprar um brinquedo. E o tempo inteiro ele falou: precisamos levar alguma coisa para o Teteu. E eu ficava pensando: meu Deus, comprar uma pelúcia e tal. E estava chovendo muito lá, e a gente estava no quarto se preparando para a palestra. Ele pegou um papel rascunho, abriu a janela, colocou lá fora, puxou e falou: papai, eu já sei o que eu vou levar para o Teteu. Eu quero que ele tenha o mesmo cheiro que a gente tem agora. E eu quero levar o cheiro da chuva para ele, com um papelzinho com 3 gotas de chuva. E é lindo isso, porque eu acho que é um momento a gente revisitar o cheiro da chuva, né? As coisas que perderam, parece que sentido pra gente por causa da nossa vida agitada, mas que a gente pode fazer. Sei lá, quem tá numa sacada, sentar com seus filhos e ficar olhando as estrelas, colocar uma música e dançar com as pessoas que você ama aí na sala. Por que não ter um tempo para fazer orável, sabe? Do que ficar na rotina de comer, dormir, assistir TV. Eu acho que é importante investir um pouquinho de tempo nas coisas que realmente faz sentido, porque eu escrevi agora num textinho aí no meu post que no final são as histórias que vão ficar. O nosso legado são histórias. As histórias que contam a nosso respeito, as histórias do que a gente deixou. Os nossos amigos, quando a gente não estiver mais aqui, eles não vai ficar andando com extrato do nosso bancário para dizer assim: nossa, olha como ele foi bem sucedido, quanto dinheiro ele fez. Isso tudo não tem sentido. Não tem sentido o meu cargo, não tem sentido as coisas que eu construí. O que vai ter sentido é quantas pessoas você tocou, é quantas histórias você deixou, é qual o legado que você construiu através da sua vida, né? E aí ele não é uau, e é isso que é mais legal desse momento agora, é que ele não é algo uau. Não, agora a gente está em casa. E o que a gente pode fazer é ver as estrelas com os nossos filhos. O que a gente pode fazer é colocar uma música e dançar com a sua esposa, com o seu marido. O que a gente pode fazer é dançar com os nossos filhos. A gente pode fazer as coisas simples. E essas são as histórias mais lindas que ficarão quando a gente não estiver mais aqui. Vão ser essas lembranças memoráveis que ficam, né? Ô, Flávio, eu queria ouvir a sua opinião também, uma Ah, pergunta polêmica agora, sobre a maneira como esse processo todo está sendo conduzido no Brasil. Ele foi bastante politizado nessa semana e até ouvi você falando que não era o momento para isso, enfim, né, para discussões. Esse é um momento que está todo mundo na mesma peneira, né? Está todo mundo igual, assim, teoricamente, né? E eu queria que se você eu me trouxesse posicionar também nesse um pouco dessa fala tema. aqui. É muito difícil eu me posicionar nesse tema, muito difícil, porque eu tenho um tema, né? A gente tem 10 valores que a gente quer transformar na sociedade no Welcome Tomorrow, e um deles é: a gente precisa olhar para o que nos une e parar de olhar para o que nos separa. E todas as vezes que a gente olha para a política, e eu procuro não me posicionar, por mais doloroso que seja para mim, hoje está sendo um dia Sim, sim, que eu tô, tipo assim, revoltado dentro de mim, querendo gritar para o mundo que eu sim. penso. Eu fico tomando Uhum. cuidado porque é lado, assim. Se eu fico falando o que eu penso, você tem lados, né? E eu não Sim, acredito em sim. lado. Eu não acredito em lado. Eu acredito que a gente tem que olhar para a humanidade. A gente não tem que parar com essa
divisão maniqueísta de bem e do mal que existe, o bem contra o mal no Brasil, essa dualidade que existe de um lado de cá, um lado de lá, um pensa assim, um pensa assim, porque cada vez mais os nossos ignorantes governantes, né, os nossos déspotas, essas pessoas tipo impressionantemente imbecilizadas, que a gente colocou de modo geral, eu estou dizendo, tudo que é político no Brasil, eles estão o tempo todo querendo criar uma dualidade, e ainda em cima de temas muito sensíveis, como o que a gente está vivendo até agora. Então, é muito triste ver tudo isso, é muito triste. O que é mais triste ainda, igual hoje eu estava vendo as pessoas no carro aqui em Londrina, deve estar acontecendo em Curitiba, fazendo carreata, fala, caraca, tipo assim, qual é a noção disso? Qual é a noção? É igual quando se falava de massa de manobra, de esquerda, que a galera ia pra rua fazer o que a esquerda mandava, que os caras não tinham pensamento. Agora você tá vendo uma galera esclarecida, indo pra rua, buzinar, falando, mas qual é a noção? Eu fico pensando, não buzina. Se você quer ir pra rua, não buzina. Sai! Vai trabalhar! Nós não estamos vivendo um período de quarentena. Vai lá fazer suas coisas. Que foi liberado para ter os cultos dentro da igreja. Se tem algum pastor, se tem alguém que acha que tem que ter, faça. Vai lá e assuma a responsabilidade por esse momento agora. Entende? A gente tem que parar com essa coisa de ficar criando dualidade e ir lá e fazer. A minha opinião, que eu tenho falado o tempo inteiro, é que no período de quarentena nós já entramos. O prazo está aí 15 dias, que foi pré-estabelecida a primeira etapa. É muito importante a gente esperar esse tempo agora, ter entre 6 e 10 de abril, que é a data que alguns lugares entraram antes, outros depois, nesse período aí de isolamento, para entender o impacto que o vírus tem e depois pensar. E nesse período agora, se criar um planejamento sério, que é o que eu não estou vendo, de se falar, se é o isolamento vertical, até eu estava falando com o Walter Longo ontem, e o Walter Longo falou, Flávio, tem que pegar os hotéis e colocar os hotéis, os idosos nos hotéis e fechar os... Eu acho lindo esse projeto, mas então vamos criar um planejamento para que o dia 10 de abril isso de fato possa ser consumado, de fato isso aconteça. São 42 milhões de idosos, sem contar as pessoas de risco que estão nesse país. Hoje eu vi o caso de uma mulher que faleceu ontem em São Paulo, de 35 anos, sem nenhuma incidência de nenhuma doença. Pode ser que ela tivesse e não sabia, mas ela não tinha nada. Eu vi o marido dela chorando, 2 crianças pequenas, uma de 2 anos, uma de 9 meses, e ela faleceu, sem contar os casos ainda que a gente... Então, diz que teve uma mutação do vírus aqui no nosso, que a gente não entende ainda como que ele reage a todos os organismos, imunidades, e somos diferentes, né? Eu estou num período que eu estou gripado, eu fiz até o teste de corona semana passada, porque eu estou numa gripe faz uns 20 dias, deu negativo, mas eu fico pensando, eu estou numa imunidade baixa por conta da gripe. Se eu pegar, será que é o mesmo efeito de alguém que não está imune, entendeu? É estranho, a gente não sabe. Então, então o que eu estou querendo dizer, para que ficar discutindo agora? Um monte de gente se dualizando, indo para a rua, gritando, se a gente tem um período a cumprir, e é importante cumprir esse período. O mundo inteiro, até o Trump está dizendo, galera, fique em casa, fique em casa. O prejuízo que eles estão tendo lá é trilhardário de dólares. Vamos ficar em casa, espera tudo passar, 6, 10 de abril. Não estou falando, eu não queria, eu oro e peço a Deus para que a gente não tenha quarentena de 2, 3 meses. O Brasil não aguenta economicamente, de fato, uma quarentena tão longa assim. Eu espero muito que a gente se reúna todo mundo e peça a Deus. Eu falei com o Caíto Maia da Chili Beans na terça-feira, e o Caíto falou, Flávio, todo dia às 18 horas eu reúno minha família inteira, vídeo call, e a gente faz oração, e a gente pede para Deus, para cuidar dos nossos funcionários, cuidar de todos que amam. A gente está fazendo isso todo dia às 18 horas. Acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa orar e pedir, Deus, tenha misericórdia desse país, tenha misericórdia dessas pessoas mais simples, das pessoas mais humildes. Era importante que esse vírus não proliferasse. Hoje saiu agora um estudo da Universidade de Oxford estimando 570 mil mortos no Brasil. De Oxford, eles fizeram um estudo sobre o Brasil. É desesperador. Eu falei para minha esposa, ela falou, nem me conta essas coisas. Falou que se não tiver a quarentena e as pessoas forem para a rua, chega a 1.200.000 pessoas mortas no Brasil. Então, esses estudos são muito assustadores. Então, o que nos resta agora? O que não está no nosso controle, vamos colocar no controle de quem pode ter, né? Então, independente do que cada um creia, é importante de exercer sua fé e pedir para Deus, falar, Deus, cuida desse país, cuida dessas pessoas mais simples, e torcer para que não prolifere o vírus. Então, a gente tem ainda ele está movimentando rápido lá em São Paulo, mas pode ser que daqui 15 dias o movimento aqui em São Paulo não seja suficiente para dar uma quarentena no Brasil inteiro. Talvez só São Paulo fique mais um período em quarentena e as outras cidades já possam se movimentar mais. Mas eu acho que não é hora de ficar se dualizando, de ficar te politizando e ficar trazendo essa discussão para uma esfera que não vai me incomoda. Que eu falo, meu, por que a gente está tentando trazer essa discussão à tona?
e participando dela. Isso que eu acho mais engraçado. A gente está participando, que a galera vai para a internet, aí um critica, outro fala mal. Aí um fica, tipo, essa cozinha, Sim, né, de sim. comunista, Uhum, direita, esquerda, porque se alguém está contra, uhum. ele não é do meu lado. É triste ver isso, porque a gente tem tido uma tendência no Brasil há muito tempo de fortalecer o que nos separa. A gente está muito segregado. A gente sempre está buscando que quer ter opinião contra a opinião de alguém, sabe? O Brasil é um país que tem 12 milhões de pessoas vivendo extrema miséria com menos de R$ 89. A gente tem que olhar porque tem coisas nesse país que deveriam nos unir a todos. Se a gente está vendo os pequenos empresários aí, as pequenas lojinhas, restaurante, pequeno salão de cabeleireiro, isso devia nos unir, isso devia ser uma coisa que sensibilizasse todo mundo. A gente ficar politizando, gritando, indo para a rede social. A gente devia estar procurando pessoas que precisam de ajuda nessa energia que a gente fica gastando politizando as coisas, para ajudar, isso deveria nos unir, isso deveria ser um bem comum para todo mundo. Hoje eu disse para um amigo meu agora, que eu acabei de mandar uma mensagem para ele, eu falei, a sensação que eu tenho é que a gente está remando na mesma direção. As pessoas estão remando na mesma direção. Só que alguns querendo usar um barco diferente do outro, alguns querendo usar um remo diferente do outro, e ficar justificando um para o outro que o remo dele é melhor, mas no final todo mundo querendo a mesma coisa. Está todo mundo querendo que isso não seja nada, que a gente possa voltar ao trabalho, que a economia seja retomada, que isso faça o menor mal possível para as pessoas de modo geral, do ponto de vista médico, seja do ponto de vista econômico. Todo mundo quer a mesma coisa. Então vamos criar vibração, todo mundo na mesma direção, né? Vamos olhar com mais esperança para isso tudo, entendendo que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Tá certo. Flávio, olha, uma bênção. Foi um prazer enorme. Eu só vou fechar porque o sinal tá ruim, mas eu creio que tudo que você falou aí, a gente vai hoje dormir com essas palavras no coração e lembrando que, afinal de contas, é isso que faz diferença. Você até citou no texto da Gazeta aquela palavra lá que está na Bíblia, né? Amarás o teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, esse é esse momento da gente olhar para o próximo como nós mesmos estamos todos iguais no mesmo barco e a gente precisa. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus É isso abençoe aí. você e sua Estamos no família, mesmo viu? barco, remando para a mesma direção. Obrigado. Estamos no mesmo barco, remando na mesma direção. Eu disse isso no texto lá. Muita gente conhece esse versículo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e nunca foi tão importante a gente exercer isso como agora, né? Poder olhar para o outro como a gente olha para nós, pensar no outro como a gente pensa em nós. Eu acho que é importante gastar mais energia com isso. Então, eu desafio todo mundo que puder entrar lá no Amor Contagia. Se você pode ajudar, fala como, de qualquer forma que você puder ajudar. E se você puder conhecer alguém que precisa de ajuda, conta lá, porque eu tô assim. Foi tão bonito as ajudas que a gente conseguiu fazer essa semana. Eu queria muito ter a oportunidade de poder ajudar mais pessoas. Então, se vocês conhecem história, precisam, que estão passando por algum tipo de dificuldade, conta pra gente lá, tá bom? Mira, obrigado Obrigada, a todos querido. vocês aí. Foi Grande um prazer abraço, viu? participar, tá? Admiração Beijo, profunda. Deus abençoe. tá? Tchau, tchau. Querido. Pessoal, olha, agradeço profundamente a participação de vocês também que nos acompanharam aí. Tivemos alguns, né, o sinal não está muito bom, mas eu tenho certeza que essa mensagem, a mensagem que eu queria fechar essa semana, amigos aí como a Elô disse que chorou mais uma vez, enfim, porque afinal de contas, de tudo, tudo que a gente está passando, todas as dúvidas, toda dor, toda insegurança do que vai acontecer, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O mais importante é a gente saber que nós não estamos sozinhos. Então é um momento de se unir e é um momento, sim, né? De orar, de pedir ajuda a Deus, de clamar, de estar junto da sua família e de desenvolver a sua fé e a esperança. Esse é o meu desejo, viu? Que Deus te abençoe e um bom final de semana para você em família. Até a próxima live. Tchau.